Olá, viajante curioso. Você chegou ao canal Mergulho Desconhecido, onde mergulhamos fundo nos enigmas mais sombrios, nas curiosidades ocultas e nas histórias esquecidas do universo. Hoje, prepare-se para explorar um dos manuscritos mais polêmicos e misteriosos já descobertos. O Evangelho de Judas, encontrado no Egito. Um texto que pode mudar para sempre a forma como entendemos a fé, a traição e até mesmo a figura de Jesus Cristo. Imagine-se no deserto egípcio, em meados da década de 1970. Entre cavernas de pedra e tumbas esquecidas, surge um papiro antigo, escondido por quase 2000 anos. Dentro dele, não encontramos apenas palavras, mas uma revelação que poderia reescrever parte da história do cristianismo. Esse documento seria chamado de O Evangelho de Judas, um texto apócrifo, ou seja, não reconhecido pela igreja oficial, mas que ainda assim carrega uma visão radicalmente diferente sobre o discípulo mais odiado da Bíblia, Judas Iscariotes. Para compreender o impacto desse achado, precisamos voltar no tempo, para os primeiros séculos do cristianismo. Naquele período, diversos grupos disputavam a interpretação dos ensinamentos de Cristo. Um deles era o dos gnósticos, que acreditavam que a salvação não vinha apenas da fé, mas de um conhecimento secreto, reservado apenas aos iniciados. Para eles, o mundo material era corrompido, uma prisão criada por forças inferiores, e apenas a revelação espiritual poderia libertar a alma. O Evangelho de Judas, descoberto no Egito, é claramente um texto gnóstico. Nele, Judas não é descrito como o traidor movido pela ganância, mas como o discípulo escolhido, aquele que compreendia a verdadeira missão de Jesus. Segundo esse evangelho, Judas teria entregado Cristo não por maldade, mas porque fazia parte de um plano maior, revelado a ele pelo próprio Mestre. Uma inversão surpreendente que coloca Judas não como vilão, mas como colaborador essencial da salvação. A história da descoberta desse manuscrito é, por si só, cheia de mistério. Nos anos 1970, caçadores de tesouros encontraram o papiro em uma caverna perto de El Minha, no Egito. Durante décadas, o documento passou de mão em mão, sendo vendido no mercado negro de antiguidades, deteriorando-se em cofres, em hotéis e até em freezers improvisados. Só nos anos 2000 é que estudiosos e restauradores conseguiram recuperá-lo, traduzindo-o do copta, uma antiga língua egípcia usada por comunidades cristãs primitivas. Quando as primeiras traduções foram divulgadas em 2006, o mundo religioso e acadêmico entrou em choque. Afinal, e se Judas não tivesse sido o vilão, mas sim o discípulo mais próximo de Jesus? E se a traição fosse, na verdade, um ato de obediência? Essa ideia mexeu com séculos de tradição, reabrindo debates sobre a verdadeira mensagem cristã. Ao longo das páginas do Evangelho, Jesus conversa com Judas em segredo, revelando que o corpo físico é apenas uma prisão e que sua morte seria necessária para libertar o Espírito Divino. Judas, então, é retratado como o único capaz de compreender a profundidade dessas palavras. Ele seria, de acordo com esse texto, o instrumento escolhido para cumprir o sacrifício. Essa visão, porém, contrasta diretamente com os evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que descrevem Judas como o apóstolo que vendeu Cristo por 30 moedas de prata. A tradição cristã consolidou a imagem de Judas como símbolo máximo da traição, alguém amaldiçoado e condenado. O novo evangelho parecia desafiar séculos de ensinamentos da igreja. Mas será que esse texto é confiável? Muitos estudiosos apontam que o Evangelho de Judas foi escrito entre os séculos II e III, bem depois dos evangelhos oficiais, e que reflete mais a teologia gnóstica do que as memórias diretas de Jesus. Para a Igreja, trata-se de um apócrifo perigoso, uma distorção da fé. No entanto, para historiadores, o documento é uma janela valiosa para compreender a diversidade de crenças que existia nos primeiros séculos do cristianismo.
A figura de Judas, portanto, ganha novas camadas de interpretação. Teria ele sido um traidor sem remorso? Ou seria um discípulo obediente que carregou o fardo de uma missão incompreendida? Ao longo da história, sua imagem foi moldada de acordo com os interesses e doutrinas de cada época. O evangelho encontrado no Egito é apenas mais uma peça desse quebra-cabeça complexo. Além disso, há uma questão simbólica profunda. Ao reabilitar Judas, esse evangelho nos faz refletir sobre a natureza do bem e do mal, da obediência e da rebeldia, do destino e da escolha. Será que sem Judas haveria crucificação? E sem a crucificação, haveria redenção? Enquanto mergulhamos nesse manuscrito, descobrimos não apenas uma versão alternativa da fé, mas também um alerta. A história nunca é única, e os vencedores sempre escolhem quais vozes serão ouvidas e quais serão silenciadas. O Evangelho de Judas, oculto por séculos nas areias do Egito, é uma dessas vozes esquecidas que ressurgem para nos lembrar de que a verdade pode ter muitas faces. Ao final, cabe a você, viajante curioso, decidir: Judas foi vilão ou herói? Traidor ou escolhido? O que esse evangelho perdido realmente significa? Talvez jamais tenhamos uma resposta definitiva, mas uma coisa é certa: a descoberta desse texto continua a nos desafiar, nos inquietar e nos convidar a olhar para a fé de um modo mais profundo e misterioso. Gostou? Deixe seu like, se inscreve e compartilhe o canal. Mergulho Desconhecido.